Olá! Estamos começando mais um programa Saúde em Celular e hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, relevante e bastante falado nos dias de hoje, que é a atividade física e a relação da atividade física com a saúde. A importância da qualidade de vida, na qualidade de vida da atividade física, da boa alimentação, como essa atividade física influencia na saúde das pessoas. As pessoas que são portadoras, por exemplo, de obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, Como pode ser feita a atividade física, como é que a atividade física leva benefícios, até mesmo no caso dos diabéticos, poder estar diminuindo a dose de medicação. Exatamente, atividade física regular, ela bem orientada por profissionais capacitados, pode, inclusive, fazer com que haja diminuição na dose de medicamentos. Então, é um programa hoje que nós vamos falar de prevenção, vamos falar de promoção à saúde, não só de tratamento, O programa Saúde em Celular também tem essa visão da importância de nós estarmos participando da vida de vocês na prevenção e na promoção à saúde. Isto sim é qualidade de vida, com toda certeza. Por isso eu convido vocês a não saírem daí, que o programa está muito interessante. Nós vamos falar com o professor, o educador físico, que nem é de Poços de Caldas, e veio aqui nos dar essa entrevista, falando aí tudo sobre atividade física e saúde. Não saiam daí, que o programa Saúde em Celular está cada vez mais especial para você, que é muito especial. Volto já já. Estamos de volta com o programa Saúde em Celular, e para quem está chegando agora aí na sala, que perdeu o editorial, nós hoje estamos falando sobre um tema muito em moda, graças a Deus, que é atividade física e saúde, E tenho o prazer de receber aqui o Everton dos Santos Barros, que é de Santos, mas que veio aqui nos dar o prazer de conceder essa entrevista, porque o Everton, ele é formado em Educação Física, tem uma formação em Educação Física e com especialização em diabetes, em educação para diabetes, educação física para a terceira idade, e está se especializando em obesidade e emagrecimento. Quer dizer, toda a área aí que envolve atividade física, principalmente quando nós falamos atividade física para evitar as patologias como diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemias e tantas outras patologias advindas, muitas vezes, da falta da atividade física. Então, está aqui o Everton, gostaria de agradecer, Everton, a sua presença, E é um prazer estar recebendo você aqui no programa, tá bom? Eu quero que você fique à vontade, tá? Muito obrigado. Everton, eu queria já te perguntar, por que os exercícios físicos, hoje se fala tanto exercício físico, saúde, por que eles estão tão associados assim à saúde? Realmente, os exercícios físicos estão muito associados à saúde, em diferentes áreas de patologia. Tudo isso por conta dos benefícios que os exercícios trazem. São eles benefícios de mobilidade corporal, benefícios fisiológicos, psicológicos, sociais. Então, auxilia muito na questão da saúde como um todo. E existe assim uma diferença entre, quando nós falamos atividade física, exercício físico, ou nós podemos considerar que são sinônimos, Everton? Não, na verdade, é uma categoria. Existe a atividade física, certo. Os exercícios físicos, o treinamento físico, o esporte, eles estão dentro da atividade física. Mas existem umas diferenças básicas. Por exemplo? A atividade física é todo aquele movimento corporal que a pessoa executa, que mude a frequência cardíaca, os metabolismos de repouso, ficam acima, ficam mais elevados em comparação com os níveis de repouso. Certo. Já os exercícios físicos, eles são praticados de maneira planejada, existe um objetivo, ele é todo organizado, com uma frequência. Existe um plano de trabalho. Existe um plano de trabalho. Ok. Agora, os esportes, eles estão, obviamente, a gente faz às vezes uma pergunta, mas é tão óbvio. Mas para você explicar por que os esportes, os esportes em si, estão tão associados à saúde. Isso, então, os esportes, eles são associados à saúde pelo fato de ter essa frequência na realização, na sua prática, com objetivo,
com disciplina, com uma orientação específica. Metas. Com metas. Tá. Porém, é preciso ter muito cuidado que o esporte de alto nível, de alto rendimento, não necessariamente é sinônimo de saúde, porque muitas vezes não há o período de recuperação adequado para se praticar o esporte novamente. Entendi. Então, às vezes, o treinamento é muito exaustivo. Isso pode não ser um sinônimo de saúde. Everton, durante o programa a gente vai conversar a respeito de você se preparar, inclusive, para o esporte, para o exercício físico, para que não cause, por exemplo, lesões articulares e musculares e tudo mais, né? Agora, existe uma diferença aí, na tua opinião, assim, bem franca, né? Se você praticar exercícios físicos numa academia, ou praticar com personal, ou às vezes até mesmo resolver, nunca fez nada, de repente, vou começar a fazer, me deu uma dor de consciência aqui e tal, porque o meu amigo ali tá mal, o outro tá não sei o quê. Existe uma diferença nessa situação, Everton? Certo, então, realmente existe uma diferença com relação à forma que a pessoa vai praticar, ao tipo de exercício que ela vai praticar, o tipo de orientação que ela vai receber, e até mesmo que a pessoa busca. Por exemplo, se a pessoa vai numa academia, ela precisa gostar de socializar, de estar interagindo com outras pessoas. Já no caso de um personal trainer, é uma atividade mais individualizada. Num contexto geral, os benefícios acabam sendo os mesmos. Saúde. É o mesmo. Depende muito do perfil das pessoas, né, Depende do perfil da pessoa. Porque a gente vai... você observa que o exercício físico, ele é bom não só para o corpo, mas para a mente, para o espírito, para tudo, né? Para se socializar, para se aproximar das pessoas, fazer novos vínculos. E que isso também faz muito bem para a vida, Faz muito bem para a vida. Agora, uma pessoa que ela começa a ter tem um treinamento exaustivo, quer dizer, todo dia, tá no esporte, ou academia, ou andando, ou correndo, isso é bom, ou é aquele negócio 880, não é muito bom? Como é que funciona isso? Precisa ter um limite para o nosso corpo, né? A questão de um treinamento exaustivo, a pessoa que treina num período longo de frequência, o que acontece é que ela precisa começar de forma gradativa, né? Existe uma classificação de exercícios físicos leves, exercícios moderado e o que nós chamamos de vigoroso. Então ele vai aumentando gradativamente, e quando uma pessoa vai ingressar na prática regular de exercício, ela não pode ingressar diretamente no vigoroso, por exemplo. Necessário que ela ingresse na frequência leve, aumente para moderada, até chegar na vigorosa. Para quem é sedentário e vê uma pessoa treinando de forma vigorosa, até parece que está fazendo o exaustivo. Mas, na verdade, ela começou lá do leve, moderado, até chegar no vigoroso. É o bom senso, né? Exatamente. É o bom senso. Everton, vamos a uma pergunta de um telespectador. Roda para mim, por favor. O que é a chamada massa magra? Massa magra, Everton. É uma questão que muitas pessoas se confundem, né? A massa magra nada mais é do que as fibras musculares. É a parte muscular do nosso corpo que nós chamamos de massa magra. Que tem o inverso também, a chamada massa gorda, que é o tecido adiposo. Já é a parte mais gordurosa que contém no nosso corpo. Então a massa magra, é bom ter massa magra. É bom ter massa magra, é bom ter fibras musculares, ter massa muscular, que muitas pessoas também confundem, achando que quando vai ganhar massa muscular, principalmente as mulheres, acham que vão ficar musculosa. Mas não necessariamente. A massa muscular é importante, a massa magra, para proteger nossas articulações, proteger nossos ossos. Coluna. A coluna, principalmente. E é a massa magra que faz toda aquela força para a gente carregar peso, para a gente movimentar o nosso corpo de um modo geral. E aí, Everton, como é que a gente faz para ter essa maravilha, né? Que é interessante para a nossa vida, para a nossa saúde. Inclusive, mulheres, após uma certa faixa etária, quando entra a menopausa, existe a questão da perda do cálcio, e que se você existir uma musculatura vigorosa, vamos dizer, eficiente, né? Nós vamos deixar de ter fraturas, inclusive de coluna e outros tipos. Como é que faz para conseguir a massa magra?
Então, tem milagre, não? milagre não existe. Não existe, é científico mesmo. Milagre não existe, Tá. mas um estilo de vida sadio é o primeiro passo, é o fundamental. Tá. Porque quando nós começamos a perder massa magra, principalmente por conta do avanço da idade, a questão do envelhecimento natural, tudo aquilo não é de uma hora para outra. Tem todo o histórico de vida anterior, né? Tá. Então, para manter ou até mesmo para adquirir a massa magra, precisa ter uma disciplina com relação aos exercícios físicos que são realizados em paralelo com a boa alimentação. Tá. Então é preciso conciliar as duas situações e o tipo de exercício também focalizar bastante em atividades de exercício resistido. Aquelas atividades que você coloca a nossa musculatura contra uma resistência. Como, Entendi. por exemplo, a musculação, Tá, a musculação. hidroginástica. Tá. Atividades que você precisam vencer uma resistência. Quer dizer, Everton, que uma aeróbico, por exemplo, os exercícios aeróbicos, você não ganha massa magra. Nos exercícios aeróbios, para adquirir a massa magra, você precisa incluir um exercício que vença uma resistência. Tá. Por exemplo, se a pessoa faz uma hidroginástica, que é um exercício predominantemente aeróbio, mas ela tem um movimento contra a resistência da água naquele exercício, ela está fazendo aeróbio paralelamente com exercício de força. Ela está perdendo peso, vamos dizer assim, calorias. Exatamente. É isso? E está Perdendo ganhando calorias massa. e tá ganhando então, o ideal, massa na magra. verdade, é você associar os dois. A forma de associar, não necessariamente junto. Você pode fazer uma associação do treinamento. Um período você treina o exercício aeróbio, como por exemplo uma caminhada, uma corrida. Em paralelo, no próximo treinamento, você faz o exercício de força, tipo uma musculação, uns exercícios mais de resistência muscular. Ou então você pode fazer em paralelo. No mesmo treinamento de força, por exemplo, na caminhada ou na corrida, você acrescenta aqueles halteres, aqueles pesos para ter uma sobrecarga e você aumenta o nível Também. de resistência para adquirir massa magra. Tá. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Roda para mim, por favor. Qual é a atividade física ideal para perder peso? Essa também é uma dúvida É. de muita gente. Perder peso. Para perder peso, novamente, um estilo de vida saudável com prática de exercícios físicos e alimentação. Com relação à atividade, é necessário ter essa combinação também. Ter uma combinação de que a pessoa faça os exercícios aeróbios para elevar os níveis metabólicos acima do nível de repouso. Quanto mais tempo tiver elevado, maior é a perda de caloria. Tá. Em paralelo a isso, adequar o treinamento de força também. Por quê? Quando você coloca a musculatura no nível de sobrecarga, a energia que você vai utilizar para poder realizar aquele movimento é vindo do tecido adiposo, Tá. é vindo da gordura, da caloria, que vai Acaba perdendo também. fazer com que a pessoa perca Então, peso. na musculação, você perde peso também? Perde peso também. Você você fortalece, ganha massa magra e perde também peso. Perde peso também. Tá. Exatamente pelo fato do músculo utilizar a gordura como fonte de energia. Mas é importante ter o exercício aeróbio para a elevação da temperatura, aquela coisa de gerar calor, de você... Ficar suando. Você está perdendo Perdendo líquido. perdendo sais, tal, mas também está perdendo calorias. Então é preciso mesclar em paralelo todas essas situações de exercício. O Everton, hoje a obesidade é uma epidemia em todo mundo, Sim. né? Inclusive em crianças, infelizmente, inclusive em adolescentes e tudo. Não vamos entrar muito no aspecto porquê da obesidade e tudo, porque acho que nós não temos tempo hábil para a gente falar. Mas assim, no caso dos portadores de obesidade, né? Como funciona aí a atuação do educador físico? É uma pessoa que é obesa e te procura e fala, olha, Everton, eu vou fazer um tratamento, eu preciso... Como é que funciona, como é que é essa relação profissional, inclusive técnica, entre você, o educador físico, e o obeso? Certo, então, para a gente tratar o indivíduo obeso,
existe todo um trabalho multidisciplinar envolvendo outros profissionais de saúde, com cada profissional tendo a sua atuação específica. No caso dos educadores físicos, existe uma entrevista, um questionário para a gente saber o histórico de vida daquele obeso, se existe histórico na família, a partir de que idade que ele adquiriu a obesidade, e partindo de todo esse histórico, de todo o questionário, toda essa avaliação que é feita uma prescrição de exercícios físicos de acordo com a necessidade daquele indivíduo obeso, de forma personalizada, tendo todo o cuidado através... Tem alguma fórmula de cálculo de peso, quanto que pode ir perdendo? Sim, é feito através de avaliação física. E tudo. Feito através de avaliação física, com treinamento a longo prazo, em conjunto com os médicos, até mesmo com o psicólogo, dependendo da situação de cada paciente, em conjunto com a nutricionista, e vamos calculando. De acordo com o que for prescrito, é estipulado uma meta, e dentro dessa meta, com aquela frequência disciplinada, a gente vai observando o que esse indivíduo obeso vai perdendo. Aliás, a questão de perder peso, seja por obesidade ou sobrepeso, é muita disciplina, né, Everton? É muito importante a pessoa ter disciplina no seu dia a dia, porque senão ela não consegue manter uma rotina, vamos dizer assim, necessária e organizada para perder peso. Precisa de disciplina e muita determinação também. Exatamente. Para poder continuar. Agora, existem alguns cuidados que eu acho que é importante, que você gostaria que você passasse para os nossos telespectadores, em relação à prática de exercício para o obeso, né? Sim. Quais são os cuidados que você acha importante você estar aqui elencando, Sim, a primeira coisa que não só um obeso, como qualquer indivíduo precisa fazer, é fazer uma bateria de exames médicos para diagnosticar se existe alguma patologia ou instalada ou até mesmo uma predisposição, né? E no momento de iniciar a prática regular de exercícios físicos, é preciso ter uma atenção especial, juntamente com um profissional de educação física, porque indivíduos obesos não podem fazer exercícios físicos como a maioria da população. Não pode ser uma coisa generalizada. Precisa ter uma atenção personalizada com relação à parte cardiorrespiratória, principalmente se ele tem um histórico de vida sedentário ao longo dos anos, danos articulares por conta do peso. Então, ter um controle se esse indivíduo obeso não tem alguma predisposição para danos articulares, até mesmo questões psicológicas dele não gostar de, por exemplo, ficar em cima de uma esteira. É preciso que o profissional de educação física saiba observar. De repente, esse obeso não gosta de fazer um determinado exercício. O profissional de educação física observar que, além de prescrever o que ele necessita, tentar ajustar essa necessidade ao que ele goste de fazer. Para dar satisfação. Exatamente. Porque o ser humano, ele precisa estar feliz com o que está fazendo, está gostando, né, Everton? Para ele assumir, né, aquele exercício ou aquela rotina de atividade física. Aliás, isso não é só para o obeso, né? Eu acho que todos que vão praticar exercício físico têm que ter assim, uma motivação, porque o ser humano não adianta, ele vive e sobrevive com motivações, não é isso? É assim mesmo. Né? Vamos a mais uma pergunta, roda para mim, por favor. Como resolver com a atividade física as famosas gordurinhas localizadas? Eu quero ver se você sabe como é que faz para tirar as gordurinhas, hein? Realmente são muitas questões. Os pneuzinhos. Muitas questões que o público em geral costuma ter essas dúvidas, mas é importante, é interessante. A gordura localizada não acontece de uma forma realmente localizada, diretamente específico naquele ponto, né? Como, por exemplo, a pessoa diz, eu quero perder uma gordurinha do braço para quando eu der tchau não balançar. Não balançar. Não, no momento da prática... Famoso tchauzinho, né? Exatamente. No momento da prática de exercício, na perda da gordura não vai ser a perda exatamente naquele local. Por quê? Porque o corpo, ele é um todo. Então, tudo que nós fazemos com o corpo, você vai mexendo o corpo inteiro, vai trabalhando o corpo inteiro. Existe um mito relacionado a essa questão, que
Às vezes a pessoa tem uma gordura localizada, por exemplo, na região do abdômen, e que é começa muito a fazer comum, né? abdominal. Aí vai lá, não, vou fazer abdominal. Aí de repente vê lá, na hora de tocar, tá tudo durinho e tal, né? Mas não significa que endureceu aquela região por conta daquela gordura. O que ficou durinho não foi a gordura. O que fica durinho é aquela região muscular. A musculatura. A musculatura Mas não some a gordurinha? E a gordurinha, ela é trabalhada como um todo. É trabalhada com os exercícios aeróbios, como nós já falamos, em paralelo com o resistido, e vai perdendo gordura corporal como um todo. Aí saem os pneuzinhos. Por isso que nós chamamos de índice de massa corporal. Certo. É como um todo. Porque as mulheres gostam de a mulher não quer ter pneuzinho, o homem não quer. É mulher. Verdade. Mas então, só assim para ser bem claro, para a gente ir para o intervalinho, atividade física, exercício físico bem elaborado, tudo como você está explicando aí muito bem, perde sim as gorduras localizadas. Não precisa falar, eu vou fazer, é muito comum, eu faço academia, né? Eu tenho minha disciplina. Aí é muito comum falar o seguinte, eu vou fazer atividade física, perder o que tiver que perder, depois eu vou para o cirurgião plástico e vou tirar o restinho. Isso aí você escuta muito na academia. Escuta bastante, mas é uma situação que as pessoas precisam avaliar. Fazer a lipo, né? As pessoas precisam avaliar porque essas questões não é um foco específico, né, da minha parte, mas você está submetendo a uma coisa externa para a parte interna. Então o organismo pode ter uma reação diferente. Então é preciso ter um acompanhamento, saber as consequências, saber como que vai fazer após esses procedimentos cosméticos. Então é preciso tomar cuidado também. Eu acho que a gente tem que tentar ir pelo natural. O natural, né? É o mais indicado. Só em último caso aí, né? Exatamente. Mas eu acho que todo mundo tiver disciplina, boa vontade, querer mesmo, consegue. Consegue. Everton, nós vamos para o intervalo rapidinho e voltamos aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Esse programa, que eu tenho certeza está cada vez mais perto de você. Quero mandar um grande abraço lá para Caldas, né? A população de Caldas, que segue aí o programa Saúde em Seu Lar. Um grande abraço a todos aí da nossa cidade, querida Caldas, nossa cidade co-irmã aqui de Poços de Caldas, que o mês que vem vai fazer 200 anos. Olha que beleza. Um abraço a todos vocês. Vamos para o intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando sobre esse tema gostoso, né? A gente traz aqui tantas doenças e hoje nós estamos falando de como viver bem, viver com saúde através da prática da atividade física. Estou aqui com o professor de Educação Física, com especialização em Educação Física para terceira idade, diabetes, obesidade, enfim. O Everton aí com bastante especialização nessa área tão importante da vida, que é a atividade física, um dos pilares importantes na busca da saúde, né? Eu sempre falo isso aqui. Vamos direto à pergunta de uma telespectadora. Roda para mim, por favor. Qual o melhor período para fazer atividade física? Eu acho, Everton, que ela quis perguntar a periodicidade. Sei lá, todo dia, 2 em 2 dias, quantas vezes na semana? Acredito que eu entendi assim. Se for em relação a... qual o período todo? Se for em relação em questão ao horário, não existe uma regra. A pessoa pode treinar num horário que ela tiver à disposição. Mas eu acho que agora, com relação à frequência, a Organização Mundial de Saúde, ela estipula prática regular de pelo menos 30 minutos de exercícios físicos diários. Ou seja, de segunda a segunda, pelo menos 30 minutos. Mas existe uma forma de você dividir, não necessariamente precisando fazer os 30 corrido. Você também pode dividir 10 minutos de exercício no momento que você tiver à disposição, 10 minutos seguinte e os 10 minutos subsequentes. Porém, na realidade da população, fica muito complicado de se treinar todo dia. Então, o que a Organização Mundial de Saúde estabelece? Que a pessoa faça uma frequência adequada à sua rotina, com os exercícios prescritos de acordo com essa rotina, desde que ela não fique mais do que 2 dias sem se exercitar. Então, mesmo que ela mantenha uma frequência de segunda, quarta e sexta, por exemplo, que é o que nós mais observamos, isso. tá de acordo, tudo porque bem. Ela treina segunda, quarta e sexta,
fica sábado e domingo numa atividade de lazer e volta a treinar segunda. Ela não fica mais do que 2 dias sem se exercitar. Tá, esse negócio faz uma vez na semana, depois faz não, você não adianta, né? Isso é arriscado, até mesmo pode ter complicações para a saúde. Tá, ok. Everton, vamos falar um pouquinho do exercício físico para os diabéticos, né? O que você tem a dizer sobre essa questão do diabético, a importância do diabético? Eu estou diabético, não posso fazer mais nada. Né? Não, e não é bem assim, né? Não é bem assim, de Como é que a nenhuma. atividade física pode auxiliar na qualidade de vida das pessoas diabéticas? Sim, então as pessoas que já são portadoras de diabetes, hoje em dia existe toda uma tecnologia, uns métodos de tratamento para que essas pessoas tenham uma vida normal. Tá. Então, com a prática regular de exercícios físicos, ela vai conseguir controlar a glicemia dela, sendo que, de forma gradativa, com o passar do tempo que ela venha praticando, ela pode, inclusive, ir diminuindo as questões medicamentosas para controle do diabetes. E por que isso acontece? Porque com a prática de exercício, o organismo ele também vai utilizando a glicose como fonte de energia para você conseguir fazer as suas atividades, realizar os seus exercícios. Ok. Isso vai diminuindo a glicemia. Tá. E existe algum exercício que é especial para o diabético, ou ele, tendo só diabetes, é um exercício normal que você pode programar normalmente? Então, nesse caso, sempre levando em consideração o que a pessoa gosta de fazer e o profissional adequando exercícios aeróbios em paralelo e, principalmente nesse caso específico, os resistidos. No caso do diabético, é fundamental submeter os grupamentos musculares do corpo a uma determinada sobrecarga. Por quê? Por causa que os músculos são os principais captadores de glicose para a fonte de energia, estocando em forma de glicogênio, fazendo a utilização. Então, vai com certeza ter o controle da glicemia. Gente, muito interessante aqui o que o Everton está falando. Muito interessante. Realmente, se você vê a fisiopatogenia do diabetes, o exercício físico vai fazer com que você possa até diminuir os seus medicamentos, né? Então, vocês vejam a importância, né, do diabético também, além dos medicamentos, do controle com o seu médico, praticar atividade física. Não é porque é diabético que não pode mais fazer atividade física, muito pelo contrário. De maneira nenhuma. Vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora. Roda para mim, por favor. Como a atividade física influencia no estado de humor? Isso também é muito interessante. Outro benefício relacionado à prática regular de exercícios físicos, que está muito associado à questão dos hormônios, a endorfina especificamente, que a pessoa se sente num estado de bem-estar, numa sensação de maior disposição, autoestima elevada. Então, tudo isso influencia para a pessoa ter um estado de humor benéfico. Né? Mas e por que isso acontece? Isso acontece porque ela está movimentando o corpo, conseguindo fazer aquilo que é estipulado. Se é estipulado 10 sessões, ela faz as 10 sessões, ela sai do exercício satisfeita, ela tem contato com outras pessoas, ela percebe a melhora na qualidade do sono, na disposição para realizar alguma atividade da vida diária. Então, tudo isso influencia para ter um bom estado de humor. É muito interessante realmente. Você começa a praticar exercício físico regularmente, melhora realmente. Só traz benefícios. Tem muita gente que tem que vir praticar logo, viu? Com certeza. Para melhorar o humor, tá? Além de outros benefícios. Agora, vamos passar um pouquinho para a atividade física da terceira idade, né? A importância da terceira idade, a importância dos idosos estarem vivendo, né, em todos os seus aspectos, em todos os vieses, gente. Não é porque ficou idoso que a vida acabou, né? Ainda mais agora com a longevidade aí aumentando, 8, 9 anos, 10 anos, 12 anos, até as mulheres mais que os homens ainda, né? Mas é muito importante. Como é que é essa situação que você tem a dizer para os nossos idosos, nossos queridos idosos, com todo respeito aí, que já passaram por tanta coisa na vida e que precisa continuar vivendo com saúde e atividade física? Também é fundamental. É sempre importante lembrar que em qualquer situação que nós estejamos falando de saúde, o exercício físico entra como prevenção
como controle e também como tratamento. Então, no caso da terceira idade, se a pessoa almeja um envelhecimento saudável, uma vida ativa na terceira idade, sempre é importante ela iniciar um estilo de vida saudável desde a juventude. Não esperar chegar na terceira idade. Mas e se ela chegar, Everton, na terceira idade, ela pode também? Sim, aí no caso das pessoas que já estão na terceira idade, o que acontece? Importante inserir a prática regular de exercícios físicos de acordo com o perfil daquele idoso. Se aquele idoso sempre foi sedentário, ele vai começar com atividade física leve, de acordo com a capacidade funcional que ele ainda tem, de acordo com a mobilidade que ele ainda tem, sempre adequando a necessidade. Já os idosos que são mais ativos, têm uma capacidade funcional um pouquinho mais elevada, assim, uma independência para realizar as atividades da vida diária, o exercício físico entra como um fator de retardamento. Então, de repente, uma perda na função metabólica que esse idoso vem a ter por conta do envelhecimento natural, ele vai atrasar a chegada dessa perda. Entendi. Ele vai retardar disfunções que naturalmente serão perdidas, ele vai retardar. Por isso que às vezes nós vemos idosos que são sedentários aos 60 anos, em compensação, idosos aos 80 anos que são ativos, na hora de compará-los, você observa o idoso de 70, 80 anos com uma juventude em comparação àquele idoso sedentário de 60. Por quê? Está retardando o processo de envelhecimento. Porque você falou uma coisa interessante, né? O sedentarismo ele causa um grande mal na vida das pessoas, independente da faixa etária, né? Com certeza. Com toda certeza, o sedentarismo... Inclusive, pesquisas recentes apontaram que o índice de mortalidade de pessoas sedentárias é maior do que pessoas tabagistas, inclusive. Então é grande, hein? Agora imagina pessoas que são sedentárias e ainda fumantes, né? E tem muita gente assim, né? Tem muita gente assim. Infelizmente. Está duplicando a possibilidade de desenvolver... São estudos recentes? Estudos recentes. Estudos de 2012, publicado pela Organização Mundial de Saúde e publicado aqui também no Brasil. Tá ok. Agora, a atividade física do idoso, além de ser importante para todo o seu metabolismo, para retardar o, vamos dizer, envelhecimento das nossas células, inclusive, não é isso? Isso mesmo. É muito bom também para o prazer do idoso, para a parte psicológica, isso, né, também Everton? É muito importante, porque nós observamos muitas vezes que a pessoa, quando chega até mesmo antes de envelhecer, diretamente no processo de aposentadoria, ela já se sente com uma inutilidade, porque ela sai de toda aquela rotina de produtividade, de utilidade, de socialização com as pessoas e acaba mudando, né, todo esse histórico que ele teve ao longo da vida. Com a prática regular de exercícios físicos, esse idoso ele pode se socializar novamente, ele pode se enturmar com outras pessoas, com aquela troca de ideias, aquela troca de experiência. Psicologicamente, ele pode se sentir mais útil para aquela sociedade, para aquela família, ou até mesmo no ambiente onde ele está inserido. E tem toda aquela questão da motivação, da autoestima. Isso diminui depressão. Com certeza. Que os idosos, com certeza, né? Diminui depressão, diminui, se tiver hipertenso, ajuda, enfim, eu acho que não tem nenhuma desvantagem. E ele pode praticar também, dependendo, claro, cada caso é um caso, né? Você tem que ser feita uma avaliação física, pode praticar também a aeróbia, pode praticar também a musculação e tudo, né? Sim, não existe contraindicação de acordo com as particularidades de cada um. Por isso que é muito importante fazer toda aquele histórico, eu falo aqui no começo, né? Fazer todo aquele controle, o cálculo, os né? questionários, saber o histórico de vida, saber as patologias de predisposição ou já instaladas. Muito importante. Tudo tem que ser feito, gente, de acordo direitinho, né? Nós temos um programa aqui falando sobre anestesia. Muito importante fazer o pré-anestésico. Educação física, exercício físico, atividade física também precisa ter todo um carinho para poder indicar qual atividade física ideal, como é que vai ter que fazer, o que não pode fazer por alguma razão. Então é muito importante a profissionalização
da atividade física, e nós temos profissionais como o Everton e outros profissionais aí que se dedicam a estudar o fisiologismo e tudo mais para estar ajudando aí nessa questão da atividade física. Vamos a mais uma pergunta, roda para mim, por favor. Definição muscular. Como conseguir um corpo tão sonhado? Além de todas essas questões de saúde, a parte estética também está muito relacionada e também é um benefício adquirido com a pessoa que se exercita regularmente. A primeira coisa para adquirir um corpo tão sonhado como o telespectador citou, a primeira coisa é a pessoa não ter em mente um resultado a curto prazo. O resultado a curto prazo... Todo mundo é imediatista, né? O resultado a curto prazo é uma das situações que mais prejudica a saúde com o passar do tempo. São situações que podem não acontecer na hora, mas ao longo dos anos surge uma hipertensão arterial, surge problemas de rim, de vesícula, alguma situação, alguma complicação, e tudo aquilo por conta daquela pressa, daquele resultado a curto prazo que a pessoa tentou fazer. Então, para a pessoa ter uma definição muscular, como o telespectador citou, exercícios basicamente de força, exercício resistido. Nunca aqueles famosos, né? As bombas, Nossa, essa é a... Pelo amor de Deus. É totalmente contraindicada, faz muito mal à saúde e inclusive pode ter danos imediatos. Às vezes a pessoa está caminhando, ela pode ter um mal súbito ali em consequência dessas... O Everton, eu tive um caso aqui, tive até a oportunidade de trazer aqui no programa, um jovem que pela internet comprou uma dessas bombas aí, tá? Tomou e fez uma hepatite gravíssima, que eu vou te falar, deu trabalho, viu? É complicado. Quase que o menino vai para cirrose e outras coisas mais. Isso é totalmente contraindicado. Então a pessoa... Muito importante dizer isso aí. Lógico, assim, a pessoa precisa ter uma boa alimentação, porque a alimentação também interfere na questão de definição muscular ou na parte estética como um todo. E com relação aos exercícios, submeter a exercício resistido, exercícios de força. Mas sempre lembrando, não adianta a pessoa chegar no primeiro dia, eu quero ter uma definição muscular, e já colocar 100 quilos para querer levantar. Aí estoura o músculo. Numa coisa repentina. Ela precisa começar com exercícios leves, o nosso corpo ele é adaptável, então espera o corpo se adaptar àquela carga leve que você aguenta. Aos poucos, vai progredindo. Naturalmente, você vai adquirir a definição muscular que está buscando. Mas você falou uma coisa muito, muito sensata, as pessoas querem as coisas na hora. Eu quero fazer uma semana de atividade física e estar com aquele corpo todo perfeito, vamos dizer assim, se podemos dizer que exista perfeição. Mas é importante a paciência, a disciplina e realmente aquela questão de você ter o hábito de estar fazendo sempre atividade física. Vamos a mais uma pergunta, roda para mim, por favor. Qual a dica para as pessoas continuarem motivadas para continuar a praticar atividade física? Isso é muito importante. Além de ficar bonito. Isso é muito importante. A principal motivação de todas é os benefícios que a pessoa consegue observar no seu dia a dia em resultado da prática regular de exercícios físicos. Então essa é a principal motivação que a pessoa pode ter. E também você pode adequar os exercícios físicos de acordo com o perfil daquela pessoa. Claro, com certeza. Dentro de um parâmetro técnico, né, Everton? Com certeza. Uma das coisas que nós indicamos, principalmente para as pessoas que têm uma resistência ao exercício físico, mas já têm a consciência da importância, é fazer essa pessoa experimentar outros tipos. Então, hoje, determinado período, a pessoa faz um exercício aeróbio ao ar livre, numa outra situação ela faz um exercício coletivo, a gente orienta para fazer um exercício aquático, ela experimentando diversos tipos de exercício, inclusive adequando a prática regular de exercício físico a um tipo de hobby, a um tipo de lazer que a pessoa tem. Goste. Como, por exemplo, dança de salão. Às vezes a pessoa está lá dançando, um objetivo está na dança, mas por trás de toda aquela dança, ela está praticando um exercício físico regular. Tá ok. O Pilates, rapidinho. Realmente é interessante o Pilates, ou é modismo, ou o Pilates ele ajuda a perder peso, ou é mais para o equilíbrio? No final de contas, Everton. O Pilates, hoje em dia, vem sendo muito evidenciado e também tem excelentes vantagens para quem pratica. Primeiramente, é um exercício resistido,
porque não necessariamente você precisa estar numa sala de musculação, você pode fazer exercício resistido, colocando a sua musculatura com uma sobrecarga, até mesmo num exercício que você precisa manter por um determinado tempo aquela posição estática. Então o Pilates ele é muito indicado para pessoas que precisam melhorar a postura, por exemplo, porque vai lidar muito com essa parte da resistência muscular, do grupamento muscular que sustenta a coluna vertebral, a questão da respiração. Então o Pilates é uma modalidade muito interessante, muito Mas não indicada, perde peso. E perde peso também. Perde peso? Perde peso também por conta daquilo que nós já falamos. Quando nós submetemos um grupamento muscular a uma quantidade de peso, de resistência, o músculo utiliza calorias para gerar energia. Então é interessante também. É interessante Quem também. faz Pilates, Everton, pode fazer? Vou fazer Pilates e vou fazer musculação? Com certeza. Sem problema nenhum. Não há contraindicação. Eu só vou fazer Pilates também? Tudo bem? Tudo bem. O que precisa ter é aquele cuidado. Se a pessoa vai fazer Pilates, ela está submetendo o grupamento muscular dela a uma determinada resistência. Tá. Precisa ter um período de repouso para que ela possa fazer novamente um outro tipo de exercício. Tá? Precisa estimular o músculo, mas precisa deixar ele descansar também. Com certeza, né? É muito importante também. É muito importante. Agora, atividade física para crianças e adolescentes, Everton, como é que... eu acho importantíssimo, porque hoje com fast food, computador, acaba de comer, come um sanduíche desse tamanho, senta na frente do computador, é um problema, né? Que está levando a obesidade, sobrepeso e obesidade. Com certeza. Como é que é essa questão do exercício físico para a criança? Quais os tipos de exercício físico que a criança pode fazer? E o adolescente aí? É uma questão também muito preocupante hoje em dia, porque nós não vemos, como antigamente, crianças fazendo das suas brincadeiras uma prática de exercício, de mobilidade corporal. Hoje em dia, a diversão das crianças é uma coisa muito parada, né? Jogos eletrônicos, internet. Exato. Perdendo muito... Felizmente, né? Perdendo muito aquela coisa de se gastar energia. A pessoa não vai gastar energia. Isso. Então, o que acontece? Nós incentivamos, nós conversamos, inclusive com os pais, que são os principais incentivadores que aquela criança tem, a realizar atividades de lazer que possam incluir mobilidade corporal. Com relação a uma prática regular, a criança já pode fazer. Não necessariamente ela precisa... Musculação não, claro. Existe um mito dizendo que crianças e adolescentes precisam evitar musculação. Mas não necessariamente. Porque ela também vai estar fazendo uma prática de exercício e vai estar estimulando o músculo até aquele gasto de energia para não acumular em caloria. Certo. O cuidado que precisa ter é na hora de submeter a carga que aquela criança está sendo submetida para não ultrapassar os limites. Então, o adolescente precisa adequar. Estão em fase de crescimento, né, Everton? Então precisa adequar a carga para o limite da idade. Não vai pegar uma criança e colocar 10 quilos em cada braço, porque realmente você está prejudicando todo o desenvolvimento daquela criança. Mas uma prática... Mas não é... Tudo bem, você está dizendo aqui que não, que pode praticar, mas não é tão comum se indicar. Não é tão comum. Mas é esporte, né? Isso, então, o que acontece? As principais formas das crianças e os adolescentes praticarem exercício é praticando uma modalidade esportiva. Seja ela coletiva, futebol, vôlei, basquete, futsal, ou seja ela individual, atletismo, natação, artes marciais. Inclusive, nessas modalidades, é utilizado um treinamento de força para que aquele aluno, aquela criança ganhe uma resistência muscular, que essa resistência muscular vai beneficiar a prática do esporte que ela faz. Então, não é contraindicado, só precisa ter a adequação correta. Everton, nosso tempo acabou. Foi rápido, né? Foi rápido. Mas eu acho que deu para dar uma noção geral para as pessoas que têm determinadas patologias não precisa ficar acanhado ou tímida de procurar uma atividade física ou com medo, né? Porque inclusive auxilia muito. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença, eu acho que foi bastante esclarecedora, parabenizar você pelo seu trabalho, pela sua formação, pela essa busca do conhecimento para estar ajudando as pessoas, não é? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Parabéns, o Everton veio lá de Santos, gente, nós estamos ficando famosos aqui, internacional aqui,
para nos conceder essa entrevista e foi muito boa, eu aprendi bastante, eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito aqui com o professor educador físico, o Everton, né? Muito obrigada, viu? Obrigado eu que agradeço. Muito obrigada. Eu queria rapidinho agradecer aqui aos nossos patrocinadores, aqueles que possibilitam levar o programa Saúde em Seu Lar até aí a sua casa, o seu lar, porque sem eles não seria possível nós mantermos esse programa. Gostaria de agradecer ao Hospital Santa Lúcia, ao Hospital do Coração, Dimem, a nossa nova parceira aí, Neonutri, Molinari, Cristais São Marcos, está conosco desde o começo, nos beneficiam aí com essas peças maravilhosas, Laboratório Viotti, lá da minha amiga Indra, a Unimed, né, Cooperativa Médica, Star Outdoor e a Circular e Poços de Caldas. Eu quero agradecer muito e dizer que são parceiros importantíssimos para que nós possamos levar até vocês informação, educação, nessa área que é o mais importante para todos nós, que é a saúde. Sem saúde, gente, nada feito, né? Com saúde nós vamos a qualquer canto, mas sem saúde é complicado. Everton, eu tinha me esquecido de levar aqui a lembrança do coração aqui do programa, viu? Para você levar lá para Santos, tá? Muito obrigado. Muito carinho aí para você, obrigado, tá bom? Mesmo. A vocês, o meu abraço, o meu agradecimento, né? Dizer que o programa passa simultaneamente pela internet, www.tvplan.com.br, e para vocês estarem aí vendo o programa novamente ou indicando para amigos, enfim. É importante aí com a globalização nós estarmos também aí na internet. Um grande abraço, muita paz, conto com vocês para a próxima semana, mais um programa Saúde em Seu Lar. É claro, né, gente? Se assim Deus permitir. Até lá. Até lá.